Olá, queridos! Pastor José Celestino para o volume 2 da nossa aula de Cristologia. Cristologia, um reino para um rei. A palavra reino significa domínios do rei. Todas as profecias a respeito de Cristo indicavam a sua linhagem real. O profeta Isaías profetizou e disse que o principado estará sobre os seus ombros. Então, todo mundo esperava a chegada de um rei nessa terra. Não seria apenas um servo sofredor, como está lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, mas um príncipe, servo e sofredor. Isaías 9,6 diz, porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Já próximo da sua morte, o profeta Israel, Israel, antigo Jacó, era um profeta. Ele profetizou acerca de Cristo. Na cama de enfermidade e velhice, o velho Jacó chama os seus filhos e estabelece um corte importante na árvore genealógica que levaria até Cristo. Rúben por infidelidade, Simeão e Levi por fazer guerras em tempo de paz são excluídos e o próximo filho Judá é chamado e Jesus então é descendente dessa linhagem. Disse o Jacó no seu leito, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Em curva te deita como um leão, e como um leão velho, quem ousará despertá-lo? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Esse Siló fala de Cristo, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Era uma espécie de profecia para a obra de Cristo, a obra vicária de Cristo aqui na terra. Profecia esta que também foi dita por Isaías no capítulo de número 63. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura e marcha com a sua grande força. Eis que vos falo em justiça e sou poderoso para salvar. Aí a pergunta, por que estão vermelhas as suas vestes? Porque estão salpicados o seu manto como aqueles que pisam no lagar. E Deus disse, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E eu os pisei na minha ira e o esmaguei no meu furor, porque o dia da vingança de Deus estava no meu coração. Historicamente, leão representa a realeza. Os reis mais poderosos e icônicos de Israel nasceriam daquela tribo, da tribo de Judá. Qualquer um que não nascesse de Judá não teria sucesso na arte de reinar legitimamente. Foi assim com Jeroboão, Abimeleque e o rei Saul. Saul não tinha como dar certo, porque ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim. Outro símbolo importante das realezas é a estrela. Aliás, o nascimento de Cristo foi precedido por uma estrela que brilhou forte no céu, fazendo com que os magos viessem do Oriente a Jerusalém à procura do nascimento de um rei. Perceba que Daniel foi um dos jovens bem instruídos da casa de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Este, por sua vez, cresceu em importância da Babilônia, chegando a ser o chefe de todos os magos babilônicos. Na época, os magos eram uma espécie de conselheiros de primeira grandeza. Tudo indica que Daniel, ao assumir o posto da Babilônia, tenha levado a informação acerca de uma antiga e intrigante profecia por um profeta por nome de Balaão. Veja o teor da profecia em Números 24 e 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, provavelmente tenha sido essa profecia que chegou na Babilônia, que fizeram com que agora os magos viessem para Jerusalém. Maria era uma virgem. Como nós já falamos na aula de Evangelhos, noiva de um homem chamado José, preparando-se para casar, recebe a visitação do anjo que anuncia a chegada do rei. Ele é um rei da humildade, porque quando o Senhor falou com os pastores que guardavam os rebanhos durante a vigília da noite, disse, o sinal de que vocês encontrarão o menino Cristo encontrarão ele envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus, o rei, chega ao mundo num lugar muito simples. Ele também é o rei da humildade. O reino dos céus. João Batista foi interpelado por algumas pessoas.
Queriam saber, João Batista, lembrem, ele era a pessoa que veio para anunciar a chegada do Cristo, ele era o arauto que vinha na frente do rei para anunciar a chegada do Cristo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer uma obra de evangelização, as pessoas vinham para ser batizados, as pessoas estavam agora se arrependendo dos seus pecados, ele estava preparando ao Senhor nosso Deus um povo do coração mais disposto para que o Messias pudesse pregar a salvação a eles. Então João Batista foi interpelado por algumas pessoas, eles queriam saber se ele era o Cristo. Ele repele tais declarações e aproveita para mostrar a diferença de dignidade entre o simples profeta e o Filho de Deus. Ele disse: eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Essa declaração era comum entre as pessoas quando eles falavam de um rei. Era uma forma de dizer que o rei era tão poderoso que os meus serviços de desatar as suas sandálias ainda eram muito para mim no que concerne ao rei. Depois João vai dando mais mostra de que ele era o sujeito que anunciava a chegada e qual era a sua missão depois de chegar. Mateus 3:1 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava apregoando a chegada de um reino da qual as pessoas conheceriam os céus. Jesus chega logo após o seu batismo, o Espírito o conduz ao deserto, a fim de que ele fosse tentado pelo diabo. Em Mateus 4,17 diz: desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, a chegada de Jesus a esse mundo não era apenas a chegada de um Salvador, era a chegada de um reino. Um reino de Deus estava sendo estabelecido aqui na terra. Na tradução original, a frase de Jesus, é chegado o reino dos céus, significa: o reino dos céus surgiu e está à disposição de vós. Em Lucas 12:32, Jesus declara enfaticamente: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos um reino. Há pelo menos 120 citações sobre o reino durante o ministério terreno de Jesus e apenas 3 citações sobre igreja. Interessante isso. Na etimologia das palavras, lemos que a palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. Uma das maiores mentiras ditas hoje em dia é que Cristo veio apenas para salvar o homem. Claro que esta frase contém verdades, entretanto, ela contém apenas uma meia-verdade, o que de cara a transforma numa mentira completa. Jesus veio salvar o homem e restaurar o homem à sua condição original. Restaurar a trazer de volta ao mesmo estado em que ele foi criado um dia. 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há apenas 2 versículos em Mateus que cita a igreja, e o seu ideal é desenhado e resumido na expressão de Jesus a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Entretanto, hoje as pessoas falam mais de igreja do que reino. E no Novo Testamento é falado 120 vezes a palavra reino e apenas 3 vezes a palavra igreja. Deus sempre quis estar entre o seu povo. Lembra do Éden, na viração do dia? Deus sempre quis interagir com o ser humano. Deus não queria estar num pedestal, mas Satanás fez o povo pecar para tirar Deus do meio do seu povo. E Deus teve que andar por centenas de anos dentro de um caixote fechado, a Arca da Aliança. Qual era a proposta do reino? Mateus 13:11, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus em momento nenhum mostrou-se concorrente de César, o imperador. Um dia eles tentaram provocar Jesus a desafiá-lo e criticar César, mas ele, tomando a moeda, mostrou-lhe e perguntou de quem era a caricatura ali exposta. E eles disseram: é César. Ao passo que Jesus retrucou: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não tinha medo de Roma, nem de Pilatos, nem de Herodes, e muito menos de Satanás. A sua recusa de manifestar-se publicamente e politicamente era o resultado de uma compreensão do estabelecimento de um reino infinitamente maior do que o frágil, fraco e temporário Império Romano. Estereótipo estranho de Cristo. Jesus trazia certa confusão na cabeça das pessoas. Enquanto eles esperavam uma figura da realeza, uma figura principesca, Jesus aparecia como um servo sofredor, como uma pessoa da qual os homens escondiam o rosto, como profetizou Isaías. E esse estereótipo estranho de Cristo fez com que muitas pessoas olhassem para Cristo e não pudessem reconhecer o Cristo entre os homens. Somente depois que o reino descer e habilitar
e nos habilitar é que podemos cumprir Marcos 16 e 15. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O que Jesus está dizendo não é demonstração pública de poder. O que Jesus está dizendo é ferramentas que nos habilitariam a sermos os propagadores do reino de Cristo estabelecido aqui nessa terra. Ide por todo o mundo, portanto, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, quem não crê será condenado. Existem muitos títulos e atributos de Jesus que são inerentes à sua divindade e missão. Vejamos as titulações mais expressivas de Cristo em todo o texto sagrado. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6. Porta e pastor, João 10:10. Luz do mundo, João 8:12. Caminho, verdade e vida, João 14:6. Ele é o libertador, João 8:36. Videira verdadeira, em João 15:1. Ressurreição e vida, João 11:25. Ele é o Adão, em 1 Coríntios 15:45. O advogado, em 1 João 2:1. Alfa e ômega, em Apocalipse 1:8, 22 e 13. Ele é o Amém, em Apocalipse 3:14. Apóstolo da nossa confissão, em Hebreus 3:11. O autor da nossa salvação, em Hebreus 2:10. O autor da vida, em Atos 3:15. Autor e consumador da fé, em Hebreus 12:2. Bem-aventurado e único, em 1 Timóteo 6:15. Braço do Senhor, em Isaías 5:19 e 53:1. Ele é o cabeça da igreja, em Efésios 1:22. Ele é o chefe, em Isaías 55:4. Consolação de Israel, em Lucas 2:25. Cordeiro de Deus, João 1:29. Criador, em João 1:3. Cristo de Deus, em Lucas 9:20, desejado de todas as nações, Ageu 2:7, Deus bendito, em Romanos 9:5, Deus unigênito, em João 1:18, ele é o Deus, em Isaías 40:10, ele é o Emanuel, em Isaías 7:14, ele é o Eu Sou, em João 8:35, Filho amado, em Mateus 12:8, e mais 75 diferentes títulos em toda a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o homem e restaurar o homem à condição que ele foi criado. E preparar esse homem para morar nas mansões celestiais com ele quando o arrebatamento chegar. Está aí um breve relato sobre a matéria de Cristologia. Eu admoesto, assim como eu fiz também com as outras matérias, eu admoesto que você vá à nossa plataforma, que você busque a nossa apostila e leia toda a matéria de Cristologia. É muito extensa para a gente falar em 2 rápidos vídeos de abordagem da nossa matéria aqui para vocês. Então eu admoesto que vocês busquem essa literatura, leia ela, tem todas as referências ali, são mais de 200 referências em toda a matéria sobre Cristologia. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero na nossa próxima aula, em o nome de Jesus. Amém.